Olá pessoal, sou Rita, estudante de Pedagogia na Universidade Federal de Alagoas e uma das administradoras do blog TIC Sob Pressão. E hoje estaremos lançando o nosso primeiro TICcast e espero que os nossos leitores de TIC continuem nos acompanhando. Hoje nós iremos retratar um pouco sobre o quarto capítulo do livro Aprendizagem das Crianças na Cultura Digital, que tem por autor o nosso professor Fernando Pimentel. O título do capítulo é Aprendizagem Digital, implicações do uso das TEDx como estratégias de aprendizagem. Este capítulo gira em torno de um estudo e foi feita uma coleta e análise de dados, enfim, é um capítulo super bem estruturado. Bom, tem as redes sociais utilizadas pelas crianças, o uso do celular, o uso do WhatsApp, o uso do Facebook e a relação com as atividades de aprendizagem, uso da internet para realizar pesquisas, uso da internet para download de vídeos, percentuais de atividades nos planos de aula, além dos mapas conceituais que faz com que o leitor possa entender melhor o assunto de uma forma bastante simplificada. Através do estudo, foi evidenciado que as crianças têm usado os artefatos disponíveis como computador, tablet, impressora, mas não indicam o uso do celular. Elas usam essas TEDx para a realização de trabalhos escolares, sendo na sua maioria a criação de apresentações utilizando o PowerPoint. E usam-nas também para jogos educativos e que tratem os assuntos da sala. Os slides elaborados normalmente são resultados de pesquisas realizadas pelas crianças na internet, que em sua maioria usam-se o Google. Quando concluem as atividades, as professoras liberam o uso da internet de forma controlada e supervisionada. Na observação direta no laboratório de informática da escola, como também na análise das respostas de entrevista, foram detectadas que as atividades propostas não utilizam o potencial da interação mediada por computador, mas a maioria das atividades são realizadas em duplas, trio ou grupos, o que proporciona a interação entre pares. As atividades propostas com o uso das TEDx no laboratório de informática da escola não contemplam a interação offline, mas foi possível observar e registrar que há interação offline entre as crianças no laboratório. Algumas atividades são interativas, na tipologia da gamificação ou dos objetos virtuais de aprendizagem. Na escola, as crianças também assistem a vídeos que fazem exposição do conteúdo, seja em sala de aula, seja no laboratório de informática, com a utilização de projetor de multimídia. Percebe-se que 91% dos respondentes indicam, como no resultado da entrevista da população investigada, o uso do computador para fazer projetos ou trabalhos sobre um determinado tema. 96% afirmam fazer pesquisas para a escola e 71% apresentações para os colegas da classe. Há uma apropriação tecnológica limitada, já que as crianças não usam o potencial das TEDx para as atividades propostas pelos professores, como atividades que propiciam a mobilidade ou a interatividade. A influência das TEDx no cotidiano das crianças encontra limitação no espaço da sala de aula. O processo de aprendizagem na escola é determinado pelo professor a partir de sua metodologia e com um objetivo bem delineado, apresentar o conteúdo ou usar as TEDx em atividades de reforço ou memorização do conteúdo. As perspectivas de interação entre pares simétricos ocorrem somente no laboratório de informática, quando as crianças costumam perguntar entre si sobre algum procedimento de uso de um software, tal como inserir uma imagem em uma apresentação de PowerPoint. O destaque está no reforço do conteúdo, já desenvolvido pelo professor em sala de aula, usando técnicas consolidadas de transmissão e informações e com embasamento no livro didático. Essa limitação do uso das TEDx, que restringe
e o seu potencial de uso também não permite a implantação de uma educação inovadora. Em contraposição ao que ocorre em sala de aula, quando não estão no ambiente escolar, as crianças usam as TEDx de forma diferente para aprender, inclusive pelos elementos de livre acesso à internet e às redes sociais digitais, ou da possibilidade de interação por meio de diversos artefatos que estão disponíveis. Em casa, normalmente as crianças usam as TEDx, em particular a internet, para a realização de atividades encaminhadas pelos professores. Nas entrevistas realizadas, as crianças indicaram que usam frequentemente o portal da escola para baixar as atividades e utilizam a internet para resolver os questionários ou para elaborar as apresentações no PowerPoint. Bom, as crianças utilizam a internet tanto para realizar as atividades propostas, como também para interagir com as outras crianças, compartilhando o que aprenderam ou tirando dúvidas. Um elemento inovador no uso das TEDx, neste caso, está na visualização de videoaulas. As crianças retrataram que elas utilizam bastante o YouTube, vídeos que explicam o assunto que elas não entenderam, quando o professor apresentava em sala de aula, o que representa uma atividade metacognitiva. Nesse aspecto, foi observado que as crianças, diante do conhecimento metacognitivo que possui frente a um conteúdo, julgam que precisam compreender ou ampliar o que foi apresentado pelo professor, culminando com a decisão metacognitiva de usar outros instrumentos, especificamente uma TEDx, para continuar aprendendo. Também foi evidenciado que a escola mantém a sua perspectiva de desenvolvimento de estratégias cognitivas e que, fora do ambiente escolar, no qual as crianças participantes destacam estar mais livres para explorar e usar as TEDx, principalmente para usar os jogos online e as redes sociais. Há um predomínio de estratégias metacognitivas. Esse adentramento das crianças nas TEDx variam dependendo da interação da criança e do seu domínio do conteúdo ou do conhecimento que possui. Como já foi elencado, em alguns momentos elas preferem utilizar as TEDx para tirar suas dúvidas ou para aprender algo, ou a depender de como já incorporou as tecnologias no seu cotidiano. Bom, gente, esse foi um pouco desse capítulo e quem se interessar é muito importante ler porque é um conteúdo bastante rico e bastante interessante. É isso aí, pessoal. Até a próxima.